E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu quero comentar uma fala do Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, sobre o Bitcoin. Eles acabaram de fazer nesse sábado o encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway, que na verdade foi uma apresentação, foi online, diferente do que era feito em outras épocas, e apesar de ser uma fala muito curta, né, o Charlie Munger foi responder uma pergunta sobre Bitcoin, ela reverberou bastante, porque ele foi muito crítico com essa criptomoeda, o que na verdade não é surpresa alguma, tanto ele quanto o Warren Buffett são críticos do Bitcoin. A diferença é que o Buffett costuma ser mais polido e o Charlie Munger tem um perfil de ser mais direto. O cara já tem 97 anos, é bilionário, simplesmente ele fala o que ele quer e na verdade sempre foi assim. Se for pegar a história dele, ele é um cara realmente muito direto. E várias pessoas começaram a falar: Bruno, o que você acha do comentário do Charlie Munger? Mandaram no Instagram, já respondi perguntas sobre isso lá, mas eu acho que cabe um vídeo sobre o assunto, porque há trechos da fala que podem ser rebatidos de maneira muito simples. Só que antes, eu faço uma ressalva, porque nós tivemos muita gente falando mal do Bitcoin ao longo da história, teremos muito mais gente falando mal também, e na verdade esse tipo de opinião deveria ter pouco peso na cabeça das pessoas se a gente for pensar em investimento, como se fosse, uma ciência. Na minha opinião não é, porque eu uso para definir aquilo que é científico o conceito do filósofo Karl Popper, que diz que uma ideia, uma teoria só pode ser caracterizada como científica se ela puder ser falseada, ou seja, se ela puder ser provada falsa. E isso costuma dar um nó na cabeça das pessoas. Como assim, Só é científico se puder ser provado falso? Exato. Como, por exemplo, a física do Newton. Ela é científica porque depois o Einstein falou: olha, isso aqui tá errado, Falta alguma coisa aqui. E provou que havia lacunas. Então, como ele provou que aquilo era falso, e não é que tem que ser falso, é que pode ser provado falso. Assim como a física do Einstein pode ser provada falsa. Então, aquilo é científico. Se você não pode provar que aquilo é falso, não é. Dando um exemplo, o Marx falava que o socialismo dele era científico. Mas por que não é científico segundo a ideia do Karl Popper? Porque simplesmente, se você pegar o socialismo do Marx e implementar em um país e ele der errado, e você falar: olha, deu errado, o socialista sempre vai chegar e falar: não, mas deu errado porque esse não é o verdadeiro socialismo. De modo que se você não pode provar que aquilo é falso, então não é científico. Isso vale para várias ideias, não só para socialismo, para qualquer tipo de ideia econômica. Geralmente você tem um contraponto para falar: não, era para dar certo, não deu certo por conta de tal fator, de modo a nunca poder provar que aquilo é falso, e o mesmo tipo de coisa se estende para o mundo dos investimentos. Contudo, feita essa ressalva, um ponto que eu quero destacar é o seguinte: se dentro do mundo da ciência você pegar aquela pirâmide de evidências mostrando o que tem mais representatividade e o que tem menos, você vê que a opinião de especialistas fica lá embaixo. Ou seja, por mais que o cara seja habilitado, que ele seja, um PhD, a opinião dele vale muito menos do que estudos feitos, ainda mais estudos grandes, de coorte. A opinião dele fica lá embaixo. E no mundo dos investimentos a gente faz o contrário. A gente coloca a opinião dos especialistas lá em cima, no topo, a ponto de, se alguém falar alguma coisa, talvez você mude totalmente de ideia por conta da opinião do cara. E aí eu gosto de lembrar a ideia de um especialista, do Hayek, pode parecer paradoxal, mas qual é a ideia do Hayek? Que ele escreveu nesse livrinho aqui, A Pretensão do Conhecimento, que é basicamente o discurso de quando ele foi pegar o prêmio Nobel. Ele fala basicamente que o conhecimento está disperso pela sociedade, de modo que algumas poucas pessoas, por mais inteligentes que sejam, não terão todas as respostas, É difícil que esse grupo seja mais inteligente do que a interação das inteligências que acontece em um livre mercado. Por isso, é complicado você dar todo esse peso à opinião de uma única pessoa sobre algo que provavelmente ela não estudou direito, que é o caso do Bitcoin, tanto para o Warren Buffett quanto para o Charlie Munger. Talvez eu esteja sendo aqui meio prepotente, porque eu não sei se eles estudaram de fato, mas o que eu penso é o seguinte, Vamos pegar aqui a fala do Munger. Bom, pegando pela manchete, já fala que Bitcoin é nojento e contra a civilização. Foi uma coisa que ele falou no final da resposta. Perguntaram para os dois, o Warren Buffett foi bem comedido no que ele falou, até evitou falar do assunto, porque falou que não queria chatear milhares de pessoas que estavam assistindo e provavelmente tinham Bitcoin. Já o Charlie Munger falou isso aqui: claro que eu odeio o sucesso do Bitcoin e não gosto de uma moeda que seja usada para sequestradores e criminosos que praticam extorsão. Também não gosto simplesmente de despejar bilhões e bilhões de dólares extras para alguém que acabou de inventar um novo produto financeiro do nada. E ele diz que o Bitcoin é nojento e contrário aos interesses da civilização. E pegando por partes, essa crítica do uso do Bitcoin por criminosos é muito conhecida. Inclusive, eu fiz uma brincadeira no Instagram de que o Charlie Munger devia gostar muito mais do mundo antes de janeiro de 2009, que foi quando surgiu o Bitcoin, porque não existiam sequestros, extorsões, terrorismo, nada disso, Tudo surgiu com o Bitcoin. E é óbvio que não, tudo isso já existia antes, de modo que,
culpar o Bitcoin por esse tipo de coisa é igual culpar uma faca por um assassinato enquanto absolvemos o assassino. Antes do Bitcoin, outras moedas já eram utilizadas para isso. Na verdade, hoje, o dólar é muito mais utilizado para isso do que o Bitcoin, até porque dinheiro físico é irrastreável, enquanto as transações com Bitcoin são todas públicas e registradas no blockchain, deixando rastro. A questão é que, simplesmente, eu não sei quem que está fazendo as transações, mas se eu descobrir que a carteira XYZ é de fulano, eu consigo ver todas as transações que essa carteira fez e todas estão lá escritas em pedra, né, de maneira a não poderem ser apagadas. Então, o Bitcoin, apesar de ter gente usando para isso, com certeza tem, não quero aqui tapar o sol com a peneira, o homem faz essas coisas erradas desde sempre, ele não é a melhor moeda para isso. Existem outras criptomoedas que têm uma característica de privacidade maior, que seriam muito mais utilizadas para esses fins escusos do que o Bitcoin em si. Então essa primeira crítica, apesar de verdadeira, ela não caminha só para o Bitcoin, ela caminha muito mais para outras moedas, inclusive para as moedas fiduciárias, inclusive para o dólar, que foi e ainda é o maior meio de pagamento utilizado por esse pessoal que não tem respeito pela lei. E o Charlie Munger não precisa gostar de Bitcoin, a gente tem que entender isso, porque ele é um cara que nasceu nos Estados Unidos, um país que tem uma moeda muito forte, não é a mais valiosa do mundo, mas está sempre entre as mais valiosas, é aquela moeda que é o meio de troca do comércio mundial, é a reserva de valor ainda do mundo. Tudo bem que ela também passou por um processo inflacionário ao longo da história, mas em velocidade e magnitude muito menor do que outros processos inflacionários, como por exemplo do nosso país, ou de países latinos, africanos, até países europeus pós-Segunda Guerra. E além disso, ela é a unidade de conta também. É a moeda utilizada em contratos feitos por empresas de diferentes países. Então o dólar dentro das moedas fiduciárias é uma das melhores moedas que nós temos e é a mais utilizada. Além do que o Charlie Munger, ele é riquíssimo, nem sempre foi riquíssimo como ele é hoje, né? Ele construiu o patrimônio dele, mas ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos, um dos países que sempre ocupou o topo dos rankings de liberdade. Então ele sempre teve liberdade e teve uma moeda muito forte também. Ele não passou por um confisco. Na verdade, como ele tem 97 anos, a gente até pode colocar que ele passou, mas era criança, porque em 33 o presidente Roosevelt confiscou ouro dos americanos. Só que ele era muito novo. Depois, durante o restante da vida dele, ele não passou por confisco, ele não viu uma grande desvalorização da moeda, cortes de zeros. Então é muito fácil para esse camarada falar que o Bitcoin é desnecessário e é contra os interesses da civilização. Mas não é. Se ele começasse a ver o que acontece ao redor do mundo e pensasse na situação dos países da América Latina, dos países africanos, de pessoas que são reféns de uma moeda que perde valor muito rápido, como os argentinos hoje, os venezuelanos, os turcos, várias nações da África, inclusive nós aqui do Brasil também, que vimos uma grande desvalorização monetária nos últimos anos. Ele veria que o Bitcoin é interessante como uma maneira de se proteger dessa desvalorização e também de possíveis confiscos. Mas como eu disse, ele não passou por confisco durante a fase adulta dele. Já aqui no Brasil, nós tivemos, no início da década de 90, acabamos de passar pelo aniversário de 31 anos do confisco do Collor, um confisco que machucou, literalmente, né? Teve pessoas se matando, muita gente. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Na Argentina, nós já passamos também no início dos anos 2000 e agora estamos passando por um confisco velado. Você tem limites para retirar dinheiro de contas bancárias, limites para trocar por moeda estrangeira, que seria o dólar, uma moeda mais forte. Você tem altos impostos para poder mandar recursos para fora do país. Então não é um confisco aberto, mas é quase isso. Então pense para esses países o que representa o Bitcoin. Para o venezuelano, que tem uma moeda que vale tão pouco que é mais barato você utilizar aquela moeda como papel para se limpar do que usar papel higiênico. Para esse pessoal, o Bitcoin é um grande avanço civilizatório e não o contrário, como o Charlie Munger disse. E para quem quiser saber mais dessa questão da desvalorização da moeda, eu indico esse livro aqui, ó, do economista Murray Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro. E é impressionante, a história da moeda é a história da degradação da moeda. E agora surge uma moeda que não é perfeita, é extremamente volátil, talvez nem seja utilizada como moeda, não tenha todos os elementos. Eu vejo mais como uma possível, veja bem a palavra possível, reserva de valor, porque ainda falta o teste do tempo, mas ela virou uma alternativa para aquelas pessoas que só têm acesso a moedas muito ruins. E pegando essa parte da civilização, tem um argumento do Hans Hermann Hoppe, que é autor desse livro aqui, ó, Democracia, o Deus que Falhou. Inclusive, eu gravei um podcast há pouco tempo falando desse livro, ficou muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ouvir. E o Hans Hermann Hoppe tem uma hora no livro que ele fala de um conceito econômico chamado de preferência temporal. O que é esse conceito? O ser humano, ele é imediatista por natureza. Nós queremos as coisas antes e não depois. Então, nós nascemos, quando eu digo isso, não só o homem em si, mas a própria raça humana,
querendo as coisas sempre antes. Mas à medida que a gente foi amadurecendo, nós entendemos que é necessário abrir mão para que você possa ter mais no futuro. Pegando a trajetória do indivíduo. Quando criança, você é extremamente imediatista. A vida da criança, ela pula da satisfação de uma necessidade imediata para outra, né? Você tá com fome, você chora, recebe comida. Você tá com sono, você chora, alguém te bota pra dormir. Então é sempre isso, né? Necessidade imediata para necessidade imediata. À medida que você vai crescendo, vai amadurecendo, você entende que é necessário passar longos anos na escola, fazer uma faculdade às vezes ganhando pouco, empenhando muito tempo naquilo, para que depois você venha ganhar mais. Então você entende que é necessário abrir mão agora para ter mais no futuro. Esse é o próprio processo de investimento que nós fazemos aqui. Nós abrimos mão de um pouco hoje para que no futuro nós tenhamos um poder de compra maior através do bom emprego desses recursos e investimentos. E no final da vida, algumas pessoas voltam a ter uma taxa de preferência temporal mais alta, porque afinal de contas somos seres orgânicos, temos um tempo finito aqui nesse mundo. Você quer voltar a gastar o dinheiro, mas outras não, elas simplesmente pensam nas gerações posteriores, como meu filósofo favorito Sêneca fala, né? Hajamos como bons pais de família, que a sucessão passe ampliada por mim para os meus herdeiros. E o Hans Hermann Hoppe fala que isso propiciou o avanço da civilização. A nossa capacidade de começar a pensar no futuro e não só no presente. Porque aí você pega os seus recursos sempre escassos, né? A economia seria isso, né? A ciência que estuda o emprego de recursos escassos, porque tudo é escasso e nós temos demandas ilimitadas. Então você pega esses recursos, você poupa um pouco hoje, investe para colher o benefício no futuro. Então essa taxa de preferência temporal mais baixa ajuda o processo civilizatório. Mas o que pode aumentar essa taxa de preferência temporal, nos deixar cada vez mais imediatista? A incerteza quanto ao futuro, que é sempre incerto, mas pode ser ainda mais incerto se o governo tiver o poder de ficar manipulando o que vai acontecer no futuro. E como que ele pode ter esse poder, né, pensando na moeda? Através de dois fatores. O primeiro é mexendo muito no valor da moeda, provocando uma grande inflação. Se você pensa que a moeda vai valer quase nada no futuro, você fica muito mais propenso a fazer investimentos de curto prazo e abrir mão dos investimentos de longo prazo. Mas como já vimos, são os investimentos de longo prazo que propiciam um avanço civilizatório, que tornam todos nós mais ricos. E aí você vai encurtando seu horizonte até que no limite, dependendo do que o governo faça com a moeda, o seu horizonte de investimento pode virar de um dia, como já tivemos aqui no Brasil. O pessoal investiu o dinheiro, né, colocava lá no overnight para tirar no dia seguinte corrigido. Olha só o que o governo conseguiu fazer com a nossa taxa de preferência temporal. E o outro ponto que também prejudica, né, a diminuição dessa taxa, o pensar a longo prazo, é a questão do imposto. Porque se o governo tem poder para mexer muito no imposto, você fica pensando, eu vou abrir mão do hoje por um futuro tão incerto, não sei qual vai ser o valor da moeda, além disso os caras podem aumentar muito o imposto. Não, vamos trazer esse prazo mais para perto aqui num horizonte mais curto, porque afinal de contas, quem vai querer abrir mão do hoje sem ter certeza que aquilo que virá no futuro, né, poderá ser colhido? Para o governo, nada é tão seu que não possa ser nosso, dividido entre todos. E não há muito o que fazer para se proteger dessa questão da tributação. Porque, por exemplo, pensando que você abriu um negócio, você sempre pode ser ameaçado por um bandido. Se o bandido vem e rouba parte daquilo que você produziu, numa próxima vez você pode contratar seguranças, você mesmo, né, se armar para tentar reagir àquilo. Mas simplesmente como você faz contra o governo? Não tem segurança contra isso. A não ser que você tenha muito dinheiro, consiga usar brechas na lei, montar complexas estruturas jurídicas para se proteger disso. Mas geralmente eles vão lá, canetam, aumentam a alíquota de imposto e se você não pagar, você é o criminoso. E não o cara que está pegando o seu dinheiro. Então veja que essas duas questões, né, do imposto e também da inflação, da perda do valor do dinheiro, elas afetam os níveis de preferência temporal. E uma taxa de preferência temporal baixa é uma taxa que ajuda no processo civilizatório. E aí o Charlie Munger vem e me fala que o Bitcoin é contrário aos interesses da civilização. Eu acho que ele está pensando muito na instabilidade que ele teve com o dólar, e não no que acontece ao redor do mundo. Porque no caso, com o Bitcoin você tem algo que é deflacionário, que está aumentando de valor, ainda muito volátil, mas não passa por esse processo de perda do valor da moeda pensando em inflação. E o outro ponto é que você não consegue tributar transações feitas em Bitcoin. Veja bem, você consegue tributar a mudança do Bitcoin para uma outra moeda. Você comprou Bitcoin, Bitcoin subiu, você vai trocar por reais. Você será tributado por isso. Agora, a compra de algo em Bitcoin, se eu vou transacionar, por exemplo, adquirir um serviço, um produto e pago a pessoa em Bitcoin, se mantém dentro daquele sistema monetário, aquilo não pode ser tributado. Então, a ausência da possibilidade de tributação e de confisco, né, que seria algo a mais aí, além da tributação, e essa questão de que ele não é sujeito à inflação, na verdade são bons para o processo civilizatório, e não o que o Charlie Munger falou aqui no final das contas, se formos pegar, e eu concordo com o argumento da preferência temporal do Hans Hermann Hoppe daqui no livro Democracia, o Deus que Falhou. Então, no final das contas, o recado que eu quero deixar aqui é que eu respeito muito tanto o Warren Buffett quanto o Charlie Munger, os caras sabem mais
de investimento e economia na ponta do dedo mindinho do que eu sei em todo o meu corpo. São lendas do mercado, mas eu respeitosamente discordo da opinião de ambos, né, que o Charlie Munger é mais direto sobre o Bitcoin, mas eu entendo porque eles pensam isso. Afinal de contas, Charlie Munger, e eu estendo isso para o Warren Buffett também, nunca precisaram do Bitcoin, não precisam agora e provavelmente não precisarão. O Munger, por exemplo, tem 97 anos. Já eu e você não podemos dizer a mesma coisa, porque vai saber qual vai ser o valor do dinheiro, da moeda fiduciária no futuro e onde estarão os impostos. Então, por isso, eu acho interessante que, independente da opinião dos especialistas, você continue tendo pelo menos uma pequena fatia do seu portfólio alocado em criptomoedas e, dentre elas, aquela que eu acho mais interessante ainda hoje é o Bitcoin. Esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.